Mais alguma coisa? E a Pois não. senhora ou alguém do grupo tem experiência com o Google Classroom? Sim, E professor. ontem nós, até os alunos que sugeriram que a gente fizesse alguma coisa nesse sentido. Eu achei a plataforma dele, como eu já usava o formulário do Google, achei interessante. O que é que a senhora diz? O Google Classroom tem sido usado pelo meu monitor de módulo de introdução à pesquisa 1 para reforçar as aulas de monitoria, né? Sempre é horário de almoço, nem sempre todos os alunos podem ir. Então, ele tem feito muito material de videoaula, vídeo tutorial e disponibiliza para os alunos no Google Classroom. A questão que eu acho aí, professor, é o seguinte: quando o professor usa alguma plataforma que não é oficial, entra outras questões, né? É a questão aí que eu acho que é algo que de alguma forma deve ser, talvez, não é amarrar o professor, né? Mas alguma forma que o professor esteja documentado de forma oficial, e aí a instituição tem que pensar, e o que é que ela vai considerar qualquer atividade, por e-mail, de qualquer forma, tudo bem, se for, tranquilo. Se não, se houver uma padronização, que pelo menos utilizem-se as plataformas oficiais utilizadas dentro da instituição. Eu recomendaria, por isso. A segunda coisa é que o Google Classroom, na forma de publicação dos conteúdos dentro dele, tem uma certa organização, mas ele tem uma lógica inversa. É como o Facebook, a última postagem aparece primeiro. Sempre que eu entro, o último recurso que foi colocado vai aparecer primeiro. Eu acho que isso aqui, do ponto de vista cognitivo, às vezes pode confundir um pouquinho a cabeça das pessoas, né, que estão tentando se organizar para trabalhar dessa forma. Essa é a minha opinião pessoal, certo? Muita gente tem usado aí de boa esse tipo de recurso. Eu prefiro usar até para estar documentada nas minhas atividades, os ambientes oficiais. Pois não. Mais alguém? Professora Andréa, por favor, com a sua experiência, né, nesse tipo de aula remota, síncrona, assíncrona, que ferramentas você sugere ser melhor para nós, assim, já que estamos com incêndio para apagar, utilizar, Sim. por exemplo, para avaliação, caso a gente opte em fazer avaliação também de forma remota ou à distância, sem ser em tempo real. Com a sua experiência, o que é que você sugere? Queria escutar a sua sugestão. Eu já tenho feito fóruns de discussão avaliados e tem funcionado bem, contanto que a gente informe previamente para os alunos quais são os critérios que a gente vai adotar. Primeiro, a gente quer que ele faça uma postagem única e diga o que ele acha, acabou, se não interaja com os alunos. Se for só isso, não usa fórum, usa tarefa. Se eu quero que o aluno assista uma aula, estude um material e poste só a opinião dele, pronto, estamos conversados, use tarefa, não use fórum. Se a sua proposta é promover diálogo, interação, discussão, o fórum de discussão funciona muito bem. Desde que antes você anuncie quais são os critérios de avaliação. Exemplos de critérios de avaliação no fórum. Que a pessoa elabore o texto, né? Ou seja, ela não simplesmente bota, tá legal, concordo com fulano, concordo com Beltrano, ela vai ter que se posicionar no texto, que ela traga referências para o posicionamento dela, os comentários, né? Em alguns casos a gente quer assim, meio que provocar interação, a gente põe como critério para ele ganhar a nota máxima, que ele não somente faça o posicionamento dele, mas que ele faça comentários pertinentes às postagens de pelo menos outros 2 ou 3 colegas, né? Então você provoca aquela rede de discussão dentro do fórum. Basicamente seriam essas aí. Né? Um questionário com feedback automatizado, ele é interessante também, você pode, inclusive, dentro do Moodle, você tem como programar, olha, ele vai abrir pontualmente às 9h30 da manhã e ele vai fechar às 10h15. E aí o aluno se programa rápido, não dá nem para ele ficar copiando e colando para o outro, que ele vai se perder, né? No horário dele. Depois disso, o ambiente fecha automaticamente e ele não tem mais acesso àquele questionário. Então, pode sim ser usado esse questionário dentro dessas condições, assim, minimizadoras, digamos, né, para essas situações. Corre-se o risco de quê? Do aluno tirar um print da tela, né? Mas aí você já faz um questionário sabendo que você não vai reutilizar aquele instrumento, porque aí vai vazar para um, para outro, e isso aí pode acontecer mesmo. A gente tem que considerar essa possibilidade. Não sei se respondi, professor, mas chega aí algumas Sim, respondeu. Você alguma vez fez prova oral individual, aluno por aluno? Não. Nunca fez. Nunca fiz, mas é factível, é possível fazer. Eu já fiz webconferência com eles assim,
E às vezes tinha uma participação bem restrita, 1 ou 2, e acabava sendo sim esse diálogo, né? E a outra coisa interessante é que fica gravado, fica documentado. A participação do aluno fica documentada. Você pode guardar depois como um documento probatório para você, né? Comprobatório. Obrigada. Né? Mais alguma coisa, professores? Professora, e sobre o Socrative, para, por exemplo, realizar a avaliação com o Socrative, o que será? Eu acho que é válido essas outras ferramentas, quando elas podem gerar um link, né? Elas geram um link de uma sala, de um exercício, de alguma coisa, e você pode colocar dentro do ambiente virtual para ficar automaticamente registrado, para viabilizar o acesso, para ficar documentado dentro do planejamento. Eu acho completamente válido. Eu acho que o professor que já tem domínio dessas tecnologias, né, pode usar como ele achar melhor. Isso aí também acho válido. Né? Professora? Tá ao Zoom e ao Socrative ao mesmo tempo? Como é? Compartilhar a tela do Socrative? Você pode? Eu posso me conectar ao Zoom e ao Socrative ao mesmo tempo e compartilhar? Pode, sim, sim. Por exemplo, olha aqui, eu vou alternar as telas, né? Vou entrar em qualquer site aqui, por exemplo. Eu nunca usei o Socrative, pessoal, mas já usei esse aqui. Vou ver se ele carrega aqui. Vocês estão vendo aí? De repente ficou lento aqui. Sim, estou vendo. Vamos ver aqui o Socrative. Tá, tá vendo? Então, o professor pode fazer isso que eu fiz agora. Ele alternar as telas, né? E entrar aqui dentro do software que ele quiser, sem problema. Não só para esses dois, mas para qualquer um, né? Por exemplo, professores de anatomia, não sei se já ouviram falar, até recentemente eu ouvi um zoom aí de um projeto da Google chamado Google Body, né? E existem, pode ter outros atlas online, alguma outra coisa aí que possam simular, e aquele projeto Homem Virtual, né, da USP também, que tem algumas simulações. Então, tem outros recursos que o professor pode executar online e disponibilizar via tela, né, via tela do computador, demonstrar o uso de alguma coisa, pode ser feito também, certo? Mais alguma coisa, professores? Alguém tem mais algum comentário? Bom, da minha parte, o que eu tinha de proposta era isso. Como eu disse no começo, o meu objetivo não era esgotar o uso da ferramenta, apenas demonstrar que é possível usar, né, inspirá-los para o uso, entregar alguns tutoriais depois para quem tiver interesse de explorar mais a ferramenta. E eu imagino que a proposta principal seja que os professores sejam estimulados a compartilhar o que cada um está fazendo, né, para poder utilizar uma variedade de recursos interessantes nesse momento. Alguém gostaria de se posicionar, assim, comentar a experiência, o que foi positivo, o que foi negativo, o que você sentiu que pode usar, o que você sentiu que não vai dar certo, ou o que você acha que a sua estratégia, no caso, seria melhor para tal aula uma síncrona, ou para outra aula uma assíncrona, né? Ficou alguma dúvida sobre o que seria uma aula síncrona e uma aula assíncrona? Por favor, se manifestem. Professora André, eu tenho uma dúvida. Pois não. A gente precisa usar esse headset para dar aula? Ou pode ser com o microfone do próprio computador? Pode. Eu prefiro isso aqui porque eu estou online, estou de casa, certo? Então, aqui tem coisas acontecendo que provavelmente iriam gerar um barulho extra, né? E assim eu consigo filtrar um pouco mais o que está acontecendo no ambiente. Mas não é obrigado a usar isso aqui, não. Se você tiver, existem outros tipos de microfones que podem ser conectados. Até aquele fonezinho do celular, né? Alguns computadores têm aquele fiozinho, você coloca aqui, pendura por aqui, você consegue trabalhar com ele também. Existem diferentes modelos de equipamento desse tipo, né? Esse aqui é o melhorzinho que eu tenho aqui em mãos, tá certo? Mas existem outras alternativas. Se a captura do microfone de sua máquina for boa, se estiver num ambiente silencioso, que possa não ter muita interferência, você pode trabalhar como você quiser.
Eu devo lhes falar, pessoal, que reforçar aqui que eu não sou especialista nessas tecnologias, certo? Eu acredito que o professor Luiz Roberto e o pessoal do NUTES têm muito mais competência do que eu para falar sobre, particularmente, essa tecnologia aqui. Mas é só para mostrar que é possível usar de uma forma mais artesanal também. Professora, aproveitando a sua boa vontade e a sua didática, eu sou leigo no que é síncrona e assíncrona. Certo. Muito bem, professor. As atividades síncronas, elas exigem que professores e alunos estejam conectados online ao mesmo tempo, no mesmo site, na mesma sala virtual, certo? Como agora. Uhum. Nós estamos numa atividade síncrona de webconferência. Já as atividades assíncronas, não existe essa obrigatoriedade. O professor, ele publica na sala virtual o material de ensino, né, aquilo que ele quer que o aluno acesse para estudar, publica também as orientações didáticas que o aluno deve percorrer para executar aquela aula e publica as atividades didático-avaliativas que complementam, ou seja, que fomentam a aprendizagem em cima daquele conteúdo. A partir daí, o aluno entra no dia e horário que lhe for conveniente, mas dentro de um prazo, um período de tempo pré-estipulado pelo professor. A grande questão aí é o prazo. Por exemplo, eu tenho uma aula, por exemplo, aos sábados de manhã. As aulas que eu abro aos sábados de manhã, elas ficam abertas até sexta-feira da outra semana. E aí, no sábado de manhã do dia seguinte, eu abro a aula do dia seguinte. Mas os meus prazos para que os alunos estudem o material da aula e assistam às atividades dura uma semana. Porque eu considero conveniente para aquilo ali, mas o professor pode dizer, não, vai ser só de hoje para amanhã, ele só tem esse tempo para fazer. É uma prerrogativa do professor, dizer e estimar. Só precisa ter uma certa coerência entre o volume de conteúdo a ser estudado que o professor está disponibilizando e o tempo que ele estima que o aluno precisará se dedicar para aquilo ali. E a consideração, claro, que o aluno não faz só a sua disciplina, ele faz uma série de outras disciplinas e ele vai precisar levar em conta isso aí, quando ele entregar uma tarefa online para o aluno fazer. Excelente, professor. Obrigado. É só. Mais alguém? Professora. Pois não. Professor Fernando Siqueira. Bom dia, professor. Pelo que eu entendi, talvez a forma mais fácil de a gente se desenrolar nesse momento seria essas apresentações em PowerPoint junto com um áudio. Eu acho que talvez seja a forma mais prática. Eu fiquei na dúvida só como é que é feito o sincronismo, né, da passagem do PowerPoint com a voz que a gente vai gravar aqui no celular. Como é que isso é feito? Certo. Nas minhas aulas, professor, eu coloco uma orientação didática para o aluno dizendo que ele deve executar o PowerPoint, ele deve abrir os dois arquivos. Abra o arquivo do PowerPoint da aula e abra o arquivo de áudio. E vá executando o arquivo de PowerPoint à medida que você vai escutando a explicação em áudio. É isso que eu digo para o aluno. E quem controla isso é o aluno, na hora que ele estiver executando, certo? Eu não boto meus PowerPoints abertos, mas eu também não boto em PDF, porque essa sensação de animação, de interatividade, é mais prazerosa do que o aluno do que fazer dar um scroll no texto, como isso aqui, por exemplo, ficar subindo e descendo isso aqui. É mais prazeroso para o aluno quando ele está executando ele mesmo, certo? A apresentação. Então, eu daria o executável desse arquivo, né? E diria, execute o áudio em paralelo. Aí ele, peraí, não entendi direito. Ele vai dar uma pausa no áudio, volta à apresentação e escuta quantas vezes ele quiser. Ainda tem essa vantagem para o aluno. Certo? E o que é essa ferramenta de não deixar o PowerPoint aberto? Tá. É porque, assim, a gente que tem um trabalho danado para poder a gente produzir os nossos conteúdos, né, educacionais, e muitos de nós não nos sentimos confortáveis em entregar esse material para o aluno dessa forma. Não resolve 100%, mas minimiza os efeitos do aluno, por exemplo, adulterar um conteúdo, alterar, incluir, botar algumas coisas na aula original, é você salvar, até coloquei aqui, ó, salvar como PPSX, certo? Que lá no PowerPoint
Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Pronto, aqui no PowerPoint, arquivo, salvar como, e aqui tem uma série de opções, tá vendo? Eu gosto de escolher aquela que é a apresentação de slides do PowerPoint. Então, quando eu salvo como PPSX, ele não edita o meu PowerPoint, o aluno, ele só consegue executar. E aí, ele fazendo isso sincronamente com o arquivo de áudio, dá tudo certo. É como se ele estivesse me ajudando a controlar minhas apresentações em sala de aula. Seria mais ou menos isso, professor. Deu para entender? Deu sim. E naquela opção de usar o PowerPoint e gravar o seu próprio vídeo, sim. Ao final ele gera um vídeo total com a passagem do PowerPoint e tudo? Ele gera um arquivo MP4 no padrão que a gente pode fazer o upload para o YouTube, por exemplo. Agora, a grande dificuldade aí, professor, existe uma série de recomendações pedagógicas, né? Para quando você vai gravar uma videoaula. Pode ser colocado no SIGA também? Pode colocar o link do YouTube no SIGA, pode colocar o arquivo. A grande questão é assim, as nossas aulas, elas duram 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? E não se faz vídeo gigantesco desse jeito. Então, o professor teria que fazer minimamente uma roteirização dessa aula aí, para dizer, olha, eu vou do slide tal até o slide tal, vai ser um vídeo, eu vou gravar. Daquele slide X até o slide Y vai ser o segundo vídeo. De forma que esses vídeos não ficassem maiores do que 7, estourando 10 minutos, cada um. Que a gente se empolga, como se tivesse uma aula presencial, e faz um vídeo enorme de 1 hora, nem a gente consegue fazer o upload para o YouTube, nem o aluno consegue baixar para assistir, fica uma dificuldade. Então, essa questão dessa roteirização aí do vídeo, né, para dividir em pequenas porções, é muito importante, quando se vai gravar videoaulas. Ok? Possível que os estudantes, professora Kelly, é possível que os estudantes vejam o arquivo da mesma forma que você fez aqui, certo? Nós não recebemos seu arquivo e estamos vendo. Perfeito, professor. A vantagem de a gente usar uma mescla de estratégias, né? É essa, por exemplo, eu fiz o PowerPoint, eu estou dando acesso aos alunos, eles estão visualizando, mas eles estão visualizando através de uma webconferência, né? Eu não estou entregando material, eles estão assistindo sincronamente. Mas isso poderia ser feito através de um link de um vídeo, por exemplo, né? Essa aula poderia ser gravada. A grande vantagem da EAD é essa questão da acessibilidade. Quando a gente resume a educação à distância com ações síncronas, a gente está, por exemplo, castigando aqueles alunos que, por um motivo ou outro, já tiveram problemas técnicos durante a aula e caiu a conexão deles. Ou, naquele dia, por um motivo qualquer, ele não pôde mesmo se conectar para assistir aquela aula. Quando eu uso o dispositivo assíncrono, ou seja, a estratégia assíncrona, eu gravo esse material e o aluno tem como... Até os que não puderam conectar naquela hora, eles vão poder assistir esse material. Certo? Só que eles não vão poder interagir como os que participaram sincronamente, né? Lançar naquela hora as suas dúvidas, as suas contribuições, não poderão. Mas o material fica acessível para eles também, é uma vantagem. Então, você está atingindo quem pôde participar síncrono, mas você está também resguardando o direito de acesso à aula, mais do que até no ensino presencial, porque quem faltou, faltou, né? E você pode atingir também a quem não pôde assistir ou conectar naquele momento. Mais alguma coisa, professores? Nós não temos restrição necessariamente de horário, a não ser o do próprio Zoom AS, né? Então, vamos aproveitar esse momento aí. Gostaram da estratégia? Eu tentei demonstrar, e acho que foi importante até os percalços, né? Dificuldade de acesso inicial, me enganchar numa outra ferramenta aqui para mostrar alguma coisa. Eu acho que é importante a gente sentir isso na pele, porque é isso que vai acontecer, né? Se você tiver algum monitor de módulo que quiser testar com ele antes essas ferramentas, você monta uma aula, testa você e o monitor, esse acesso. Deu legal, não deu, ajeita aqui e ali e replica a turma é uma estratégia legal também. Muito obrigada, professor. As ordens. Professor André. Pois não.
Pois não, professor. Tá me ouvindo? Estou sim. No TEDS tem uma área que é, se eu não me engano, do Moodle. Sim. Eu enxergo em vários cursos lá. A gente teria acesso a um curso? Como é que a gente faz para cadastrar um curso lá? Que a gente possa utilizar as ferramentas do Moodle para fazer a avaliação, questionários, essas coisas. Certo. Normalmente, o professor que tem interesse em solicitar uma sala no Moodle, ele faz isso mediante ofício. Acho que ofício ou da coordenação ou é do departamento, não lembro agora direito, mas existe um fluxo, um padrão a ser seguido, né? Porque existem profissionais no NUTEDS que são acionados para poder executar essa ação. Então, tem toda uma demanda, uma série de demandas que são administradas para poder dar conta disso aí, né? Imagino que esses dias o professor Luiz Roberto deverá estar estabelecendo qual será o fluxo de atividades para dar suporte aos professores para essa demanda. Eu imagino que ele irá publicar bem claramente isso aí para que os professores se sintam estimulados a fazer o via Moodle do NUTEDS. Inclusive foi planejada, a análise do NUTEDS não, o Moodle da FAMED, né? Existe um ambiente virtual de aprendizagem da FAMED que foi criado para esse fim, né? Para abrigar, para acolher, hospedar, né? as disciplinas dos cursos da FAMED. Nós já temos algumas disciplinas, os professores já estão usando também algumas disciplinas. A questão agora, diante dessa demanda, é organizar direitinho esse fluxo para que os professores tenham acesso ali. Eu imagino que o professor Luiz Roberto deverá fazer algum contato para dar as orientações devidas. Ok? Ok, muito obrigado. Pois não. Mais alguém? Professores, alguma contribuição a mais? Eu gostaria de estimular aqueles que já têm tido alguma experiência semelhante a fazerem isso aqui que a gente está fazendo, né? De alguma forma, encontrar alguma forma de compartilhar o como fazer, ou via tutorial, ou fazendo uma web como essa aqui para demonstrar o uso, né? Já viram que a ferramenta não é tão complicada. E é bem interessante que essas experiências sejam compartilhadas, né? Para que o maior número possível de pessoas possa fazer uso dessas coisas, né? Infelizmente, eu entendo esse como um momento realmente emergencial, eu entendo também que esse não é a forma ideal de nós trabalharmos e estimularmos, não é o que se tem sonhado para a FAMED, né, em termos de mobilizar a comunidade acadêmica. O ideal seria que todos esses materiais que são produzidos fossem catalogados, registrados, que as salas virtuais fossem, né, previamente organizadas direitinho dentro de um padrão mínimo de qualidade, talvez, né, educacional, pedagógico e tudo, mas eu entendo isso como uma ação bastante emergencial, né, por isso que a gente está aqui colaborando com essas ideias, só para estimulá-los para que vocês podem implementar nas suas próprias disciplinas e módulos. Aqui tem algumas perguntas aqui. Só um instantinho aqui no chat. Ok. Existe uma forma de controlarmos o período durante o qual uma videoaula fica disponível? Se for no ambiente virtual de aprendizagem, sim, assim. Você pode configurá-la e deixar... Se for no SIGA, você tem que disponibilizar durante um tempo e depois você tem que apagar. Porque senão ela vai para as turmas antigas e em qualquer momento, você que entrar nas turmas antigas, o material vai estar lá disponível, tá? Se for no Moodle, você tem maior controle sobre o tempo que cada elemento, cada conteúdo didático e atividade fica visível para o aluno. Você não precisa necessariamente apagar, mas você torna ela invisível para o aluno dentro do Moodle. Como eu lhe falei, as ferramentas do Moodle são incomparavelmente mais ricas do que a do SIGA do ponto de vista pedagógico, certo? No Moodle tem como você deixá-la transparente a partir de um tempo. Você programa o tempo que ela vai ficar aberta para exibição. Ok, professores. Mais alguma pergunta, pessoal? Pois não. No caso do SIGA, a gente pode, então, anexar vídeo, e aí, no caso, a gente anexaria e nós teríamos que tirar esse vídeo, indisponibilizar esse vídeo, apagar, sei lá como seria.
E ele aceita todos os formatos? Por padrão, eu não tenho anexado vídeo no Siga, certo? O que eu fiz? Eu criei, dentro do meu Gmail pessoal, eu já tenho um canal associado. Todos nós que temos Gmail, temos um canal do YouTube associado. Então, nesse canal, eu faço o upload das minhas aulas para o canal do YouTube. E aí, lá no canal do YouTube, eu coloco salvo como meu vídeo como não listado. E disponibilizo no Siga somente o link. Eu não levo o arquivo de vídeo para o Siga. Por isso que eu nunca tive que me preocupar com formato, tamanho de vídeo, nem nada. Eu apenas coloco o link lá e recomendo que os professores que vão fazer uso disso também usem essa mesma estratégia, né? Inclusive porque se futuramente você tiver interesse de não disponibilizar mais aquela videoaula, você vai no seu próprio canal do YouTube e muda alguma coisa lá, certo? Retira o vídeo, salva com outro nome, alguma coisa assim, certo? Entendi. Aí no Moodle ele tem a capacidade de você deixar, ficará disponível para a turma durante o período do dia, sei lá, 20 de maio. Aí você deixa lá aquele período disponível, você informa a turma, ó, está disponível durante esse período. Exatamente, professor. No Moodle. No Moodle. E ele automaticamente some, ele não é deletado, é interessante isso. Ele não é deletado, ele não é apagado. Ele apenas some para a visualização do aluno. Por que isso é melhor, tá certo? Olha, o Moodle tem muitas vantagens, minha gente. Ele é melhor, inclusive, porque no semestre, digamos que no semestre seguinte ou um ano depois, você vai ofertar essa disciplina de novo. O professor ele tem a opção de fazer o espelhamento dessa sala virtual e fazer configurações e atualizações na sala. É como a gente pegasse todo o nosso material didático que a gente vai dar naquele semestre seguinte e fizesse só atualizações, selecionasse novas fontes de referência, abrisse o nosso PowerPoint e atualizasse as aulas, né? Mas você tem um material base, né? E você tem a lembrança da estratégia pedagógica e metodológica que você utilizou para a disciplina. Então, você não vai ter que conceber tudo do zero de novo. Você pode espelhar e atualizar e adaptar. O professor ganha um tempo impressionante com isso, com essa atividade, né? Ele mantém, ele fixa na mente dele, né, a estratégia pedagógica que ele vai aperfeiçoando a cada semestre, né? Então, tem muitas vantagens de fazer isso aí no Moodle. Já no Siga, eu particularmente, se tem como fazer esse espelhamento, eu não aprendi. Normalmente eu vou na sala anterior, vejo mais ou menos como é que eu fiz, e vou na minha pasta no Google Drive, onde eu armazeno toda a documentação, para poder não perder a memória disso aí, né? E guardar em nuvens para não ter perigo de perder em pendrive, HD, nem nada. E lá eu recupero os arquivos, acrescento material novo, modifico a videoaula, alguma coisa assim que eu queira. Ainda tem outra vantagem, usar o PowerPoint separado do áudio, né? Porque é muito mais fácil eu gravar um áudio de novo e depois de atualizar meu PowerPoint do que gravar todo um vídeo do zero de novo, né? Então, para quem está com pressa, que tem pressa para fazer alguma coisa, o plano B aí é interessante também nesse sentido. Interessante. Mas no caso de gravar o áudio separado do PowerPoint, a transição o aluno vai acompanhando e a transição vai ser só pela lógica da apresentação. Exatamente. A sincronia da aula vai ser dada pelo que o professor gravou no áudio, né? Porque ele vai reproduzir, por exemplo, quando eu estou gravando um áudio de uma aula, eu me comporto como se eu estivesse falando para eles, como se fosse uma webconferência, por exemplo. Né, eu procuro ter entonação, né, aquela coisa de... Eu particularmente nunca fiz um roteiro formal de redigir o que eu tinha que falar e tudo, eu acabo sendo muito mais espontânea na minha fala, como eu sou presencialmente. É como eu estou falando aqui com vocês, por exemplo, né, só que seguindo uma lógica de conteúdo mais organizada do que essa que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas, particularmente, para mim tem sido assim, é como eu estou lhes dizendo, minha experiência é artesanal, certo? É diferente da gente contar, por exemplo, de uma equipe de produção do NUTED, que aí é outro nível, né, de qualidade final, mas artesanalmente é o que temos para o momento, né, pelo menos para mim. Então, a gente vai fazendo o melhor possível emergencialmente. Não é o ideal, é apenas o remediável. E no caso, se você pergunta, a duração dos vídeos, meia hora no máximo, porque eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso e eu queria só confirmar. A duração, não é? Na educação à distância não se recomenda vídeos acima, entre estourando 7 a 10 minutos.
daí para um pouquinho menos, tá certo? É como se você dividisse a sua aula, você fizesse um planejamento prévio. Eu tenho aqui, sei lá, 40 slides, 30 slides. Eu vou dizer que do slide 1 até o 7 vai ser o meu primeiro o vídeo. Eu gravo assim, aula fulana de tal, parte 1. Aí agora eu vou do slide tal ao slide tal, e aula fulana de tal, parte 2, certo? Alguma coisa assim. Entendi, entendi. Ok. Tá bom, muito obrigada, viu? De nada, professor. Professor, eu queria colocar aqui a experiência da Otorrino. Pois não. A gente, já há uns 2 anos, as nossas aulas teóricas, elas foram gravadas no NUTEDS, e aí, sim, com esse... O NUTEDS foi importantíssimo, né, nesse auxílio da gravação das aulas. A gente fez aulas de 15 minutos, dividiu a aula que dura normalmente 45 minutos em aulas de 15 minutos, e deixamos publicadas as aulas no YouTube. Então, os alunos têm acesso a essas aulas no início do semestre, e na aula presencial o que a gente faz é utilizar eu pessoalmente uso o Socrative e discuto casos clínicos, faço alguns questionamentos sobre anatomia, sobre fisiologia, quando isso é pertinente, e faço uma aula mais interativa, que tem sido, assim, a avaliação dos alunos tem sido muito boa, né? Então, a gente já faz isso há algum tempo e é possível, assim, publicar esses links, que fica super fácil. No início do semestre, eu já tenho esses links, que não são abertos no YouTube, é só para quem tem acesso ao link. Eles acessam e podem assisti-lo no momento que quiser. Isso, perfeito, professor. A gente pode disponibilizar vídeos tutoriais para os professores ensinando como fazer isso aí, não é complicado, já tem alguns aí pronto. O pessoal do monitor, como eu falei para vocês, ele já usa essas estratégias, então a gente tem guardado já o passo a passo, pode disponibilizar para quem tiver interesse, tá certo? E a sua ênfase foi muito importante, né? A qualidade do que é feito lá no NUTEDS é incomparável. Então, assim, talvez para uma futura divulgação institucional, fazer um banco de vídeos, como no TEDx hoje tem um canal bem significativo, aliás, até reforçar isso, né? Talvez alguns conteúdos de interesse dos professores para as aulas já estejam disponíveis no canal de videoaulas do YouTube, né? Porque foi feito um banco de videoaulas do Telesaúde, né? Então, é também um repositório útil para que os professores consultem ali e vejam se não tem já conteúdo interessante, de boa qualidade, que já possam ser utilizados como material de apoio em suas aulas. Mais alguém? Professores, eu não tenho nada a acrescentar, tá certo? Se alguém tiver mais alguma consideração, fica à vontade, senão a gente vai encerrar. Muito obrigada pela disponibilidade. Um prazer, professor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora. Foi um prazer, muito obrigada pela atenção. Mais alguém? Obrigado, professor. Excelente. Muito obrigada, foi um prazer, professor. Obrigada, professora Andréa. Nada, foi um prazer. Para entrar no Moodle, o professor Aldo está perguntando aqui. Pois não, professor, pode elaborar um pouco mais a pergunta? Para entrar no Moodle, pede uma URL. Na verdade, para entrar no Moodle, vai ter um fluxo de ações, né, que o professor deve fazer para solicitar a sala e tudo mais, né? Eu acho que isso deve ser passado aos professores posteriormente. Ok, de nada. Pronto? Mais alguém? Última oportunidade aí para a gente encerrar aí a nossa webconferência. Então, professores, muito obrigada pela atenção de todos. Esse material que foi apresentado aqui como material de apoio a gente vai disponibilizar. Uma sala foi criada no NUTEDS chamamos de Comunidade Virtual dos Docentes da FAMED. Nessa sala, tutoriais do SIGA, tutoriais de algumas dessas ferramentas serão disponibilizadas ali para que os professores tenham acesso e deixamos ali um fórum de discussão também para que eventuais dúvidas nós possamos compartilhar ali as nossas experiências de todos e uns possam ajudar os outros aí nesse momento aí de adaptação rápida.
certo? Espero que se sintam inspirados para, depois de passar desse momento crítico, a universidade, né, o campus da área da saúde, a Faculdade de Medicina se dispunha a fazer um uso efetivo da educação à distância, porque o potencial não é só para momentos de crise, né, mas para nos ajudar como recursos complementares às nossas atividades presenciais também, né? A EAD não vem necessariamente para substituir, ela vem para complementar, né? Ok. Muito bem, professores. Muito obrigada, viu, pela participação de todos. E eu encerro aqui a nossa webconferência, tá certo? Vou pausar o vídeo aqui e o Zoom deve gravá-lo automaticamente. E depois eu vou ver como é que ele disponibiliza o link para deixar disponível para os demais. Um bom dia a todos, viu? Opa. Estou vendo aqui um professor. Professor Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Apareceu aqui a imagem, mas não está sem áudio. Professor Rodrigo, sua imagem está na tela aqui, você quer falar alguma coisa? Aqui, tá bom. Então, estamos finalizando oficialmente, tá certo? Muito obrigada. Bom dia a todos.